Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós hoje celebramos a Santa Missa pelos enfermos de nossa paróquia, pedindo ao Senhor o bom Deus que conceda a cada um deles a saúde necessária para que possam servir a Deus e assim salvarem a sua alma e ajudarem a construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais temente a Deus. Rezamos por eles e pedimos ao Senhor o bom Deus que tenha compaixão de tantos dos nossos paroquianos que sofrem aqui em suas casas, que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, aqui em Minas Gerais, mas também nos recordamos e unimos-nos em oração com aqueles nossos paroquianos que estão em São Paulo também fazendo tratamento de saúde. Cantores da nossa paróquia, ministros, fiéis que participam. Ofertemos a Deus a Santa Missa por todos eles, para que se realize na vida de cada um a vontade de Deus. Mas vejam bem, quando nós falamos em enfermidade, nós temos que compreender que a doença, a enfermidade, ela não vem de Deus. É a primeira coisa que nós temos que ter em nossa mente. Não é Deus o autor da doença. A doença entra no mundo pela desobediência de Adão e Eva e é uma das consequências do pecado. E vejam que a doença, ela passa pelo rol das provações. Está doente, está sendo provado. Primeiro, provado na fé. E aqui é o que muita gente não consegue entender, que deve enfrentar uma doença no espírito de fé, com o coração temente a Deus, com o coração aberto para Deus. A doença, de verdade, fragiliza a pessoa. Deixa a pessoa vivendo dias longos, muitas vezes de um sofrimento interminável. A doença deixa a pessoa carente, onde nada nem ninguém é capaz de preencher. A doença deixa o enfermo solitário. E uma das grandes solidões da vida é a solidão causada por uma doença, por uma enfermidade. A solidão de uma doença é cruel. A doença, sendo uma provação, nós temos que vivê-la na fé. Muitos místicos da igreja, muitos homens, muitas mulheres, tementes a Deus, sempre viram uma enfermidade, uma doença, como uma grande oportunidade de abrirem o coração, de endireitarem o caminho e viverem diante de Deus. Por quê? Porque um dos grandes medos que bate na porta daquele que está doente é um questionamento assim: e o que será de mim?
Nós não sabemos. O que nós podemos fazer é implorar a Deus, nosso Senhor, que conceda a saúde. Mas o homem não tem poder nenhum. O único poder é pedir. Senhor, lembrai-vos desse moribundo. Lembrai-vos, Senhor, desse enfermo, desse irmão que está padecendo, desse irmão que está doente. Nós te imploramos, Senhor, cure, conceda a cura, se for da tua vontade. E se for da vontade de Deus, a pessoa vai recuperar a saúde. Se Deus quiser, a pessoa se cura. Se Deus não quiser, a pessoa não se cura. A saúde aqui está nas mãos de Deus, é Deus quem concede. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ao vir ao mundo, sempre foi muito solícito com os doentes. Por isso que Ele é chamado de médico dos médicos. Nenhum homem na terra tem o poder de curar uma enfermidade. Só e unicamente nosso Senhor Jesus Cristo, que tem esse poder de curar. E verdadeiramente cura, faz milagres, dá mais uma chance para que a pessoa continue a viver. E quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, nós vemos que nosso Senhor ali curou todo tipo de enfermidade. Curou uma mão seca, curou um cego de nascença, curou um coxo, um aleijado. Nosso Senhor curou uma hemorroíça. Nosso Senhor saiu curando todos aqueles que dele se aproximavam e pediam de coração sincero. Uma doença, minha gente, é uma ocasião única que nós temos, se porventura ela bater na nossa porta, para nos aproximar de Deus. Só que, vejam bem, tem gente que mesmo sofrendo uma doença, muitas vezes não tem a capacidade de se converter, de fazer uma promessa a Deus: olha, Senhor, se eu conseguir essa cura, eu vou endireitar o meu caminho, eu vou buscar me converter, eu vou buscar levar uma vida que antes eu não levava. E por quê? Porque muitas vezes falta fé, falta o temor a Deus. Uma doença, quando o Senhor, o bom Deus, permite, como diz São Camilo de Leles, o grande padroeiro dos médicos, que funda uma congregação dos camilianos para cuidar dos doentes, os padres lá são médicos. São Camilo de Leles diz assim: olha, uma doença na terra é o purgatório no tempo, ou seja, é para a gente se emendar, é para a gente nos dar totalmente a Deus, é para a gente buscar prometer a Deus, se aproximar de Deus, e não podemos ter vergonha e compreender que aquele momento ali pode ser um momento precioso que vai mudar a nossa vida no antes da doença e no depois da doença. Se Deus nos concede a cura, tem que existir essa ruptura, a minha vida antes, a minha vida depois, a minha vida pregressa e a minha vida daqui para frente, porque Deus me curou e eu agora tenho que ser grato a Deus. Só que vejam bem, meus irmãos, passar por uma doença não é fácil, é duro. Nós que muitas vezes não temos uma enfermidade para carregar a vida toda, ou não tivemos um tratamento muito forte para combater alguma doença, talvez a gente não saiba o que é de verdade o sofrimento de uma doença. E a doença humilha, e a doença maltrata, e a doença rouba a paz, e a doença preocupa. Mas
A doença não pode nunca nos fazer ficar orgulhosos. O doente tem que ser humilde, tem que compreender que a sua vida está nas mãos de Deus. Isso aqui é a verdadeira pobreza de se colocar diante de Deus. Senhor, eu desejo a cura, a minha vida está em tuas mãos. Quando esse pedido é feito com sinceridade, com honestidade, Deus concede. Quando esse pedido é feito com uma sinceridade do coração, se servir para a salvação, Deus concede. E aqueles que cuidam de alguém com a enfermidade, tem que compreender que a enfermidade também ali é causa de santidade, de santificação, para quem está cuidando de alguém, que muitas vezes vai requerer muita paciência, muito amor, mesmo que talvez quando o outro, a outra, tinha saúde, não correspondesse. Cuidar de um enfermo consiste em ofertar aquilo que de mais sagrado existe na fé cristã, que é ver no outro o sofrimento de Cristo. É enxergar que o outro ali é Cristo para mim. E eu devo cuidar como se de Cristo eu estivesse cuidando. É claro que muitas vezes a doença de alguém da família, quando a gente tem que cuidar, rouba a paz, nos faz sofrer tanto. Muitas vezes quem cuida tem que ter muita paciência. E tudo isso em nome da própria salvação. Mas nós, que também ainda temos saúde, tudo bem, pode ser que não seja 100%, todo mundo tem alguma coisinha. Nós temos que ter clareza também que hoje é o outro que está a sofrer, mas amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Que Deus nos livre, mas quem sabe, nós já temos alguma coisa dentro da gente e a gente não sabe. Nós não sabemos de tudo. E nós temos que viver a nossa fé, para que quando essa enfermidade bata na nossa porta, a gente olhando a cruz de Jesus Cristo possa dizer assim: Senhor, eu também sou crucificado contigo, como isso aqui está doendo, como esse sofrimento aqui bate a nossa porta. Minha gente, é verdade, a doença não tem idade. Uma doença séria não olha a cor de ninguém, nem o sexo de ninguém, nem a condição financeira de ninguém. Tanto pode adoecer seriamente o idoso, quanto pode adoecer seriamente um adolescente, quanto pode adoecer uma criança, quanto pode nascer um recém-nascido ali doente. A doença não escolhe. Pode acontecer. E pode ser que nós venhamos passar por isso. E pode ser também que não venhamos passar. Não importa para nós cristãos, de jeito nenhum, se vamos ficar livres ou se vamos adquirir uma doença. O que importa para nós católicos é que no final da vida a gente consiga se salvar. Esse corpo que nós temos e que gostamos tanto, ele foi feito por Deus para a corrupção. Ele vai se corromper e em um determinado momento vai apodrecer. Em um determinado momento também ele vai ressuscitar.
Mas a nossa alma tem que estar sã e a nossa salvação deve chegar. Então, é importante viver a amizade com Cristo, como vocês que são casados prometeram viver do lado de um cônjuge, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, todos os dias da nossa vida. É essa relação que nós devemos ter com o Senhor, o bom Deus. Na alegria eu estou perto de Deus, na tristeza eu estou perto de Deus, na saúde eu estou perto de Deus e na doença eu também estou perto de Deus. Só que, olha, tem uma palavra muito forte de Santo Agostinho, muito conhecida também, quando Santo Agostinho vai dizer assim: olha, se você não for a Deus pelo amor, você vai pela dor. Não tem como você fugir dele. Ou você vai até Deus pelo amor, ou você vai ser chamado a ir até Ele pela dor. Só que tem gente que nem na dor consegue ir até Deus. E nós devemos ir até Deus por amor. Se nós estamos dodóis, se estamos doentes, devemos pedir a Deus a saúde. Se nós temos saúde, devemos pedir a Deus que conserve essa saúde. Porque devemos todos caminhar diante de Deus. Caminhar de verdade em Deus. Caminhar de verdade na proximidade de Deus. Só que existe também uma situação que é muito equiparada a uma doença séria, que é a velhice. Tudo que uma doença faz, a velhice também faz. Dá solidão, dói, requer ali de verdade uma paciência muito grande, humilha, limita a pessoa. A pessoa idosa também requer uma grande atenção e deve ser tratada também com muito amor, com muito zelo. Porque muitas vezes os mais jovens, eles têm a impressão de que nunca vão envelhecer. Vamos também. E é preciso que nós católicos tomemos essa consciência de fé. Abramos de verdade o nosso coração e nos coloquemos diante de Deus. Antigamente, o sacramento da unção dos enfermos era chamado na teologia de sacramento da extrema unção, ou seja, a última unção. A teologia evoluiu, é verdade. Esse sacramento hoje é chamado comumente de sacramento da unção dos enfermos. Todo aquele que está com a idade muito avançada, todo aquele que está enfrentando uma doença muito séria, deve receber a unção dos enfermos. Só nesses casos. Ou se alguém na véspera pede o sacramento da unção, porque no outro dia vai fazer uma cirurgia que corre risco de vida, aí deve também receber. Mas não é um sacramento que deve ser banalizado, não. Qualquer dorzinha, qualquer incômodozinho, não. Só em casos muito sérios, em casos especiais, idade avançada ou algumas doenças sérias que requerem de verdade uma atenção muito arraigada da vida da igreja. A unção dos enfermos é aquele grito da igreja assim: Senhor, olha esse moribundo, olha essa moribunda que tanto necessita de saúde,
Tem misericórdia deles, Senhor. Nós te imploramos, nós te pedimos. Se for da tua vontade, concede a ele esse dom, o dom que tanto necessita, que é o dom da saúde. E esse sacramento da unção dos enfermos tem também a prerrogativa de perdoar os pecados que nós cometemos e que nos arrependemos. Então, é um sacramento que deve ser visto com muita seriedade na igreja, onde só o sacerdote pode ofertar, onde só o sacerdote pode de verdade dar à pessoa. Então vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que olhe com muito carinho para os nossos enfermos, que tenha misericórdia do nosso povo que vem sofrendo tanto. Nós temos tantos enfermos que estão sofrendo com tanta seriedade. Podia elencar alguns tantos que vêm sofrendo doenças fortes, e nós devemos olhar para eles com muito carinho. Temos caso de pessoa que já está em casa, que a medicina não tem mais o que fazer, é só confiar em Deus. Temos caso de jovem surpreendida por uma doença e que tem que sair para um lugar mais próximo, para São Paulo, fazer um tratamento sério. Temos caso de uma irmã que hoje fez uma cirurgia muito séria no coração, uma das nossas ministras. E poderíamos elencar tantas e tantas pessoas que estão a sofrer. E somos nós que devemos implorar e rezar para que eles todos alcancem de Deus nosso Senhor a saúde. Meus irmãos, a saúde é um dom de Deus. E Deus dispensa e Deus concede para aqueles que Ele quer. Vamos implorar a Deus. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos dê sempre essa fé, para confiarmos nele que vamos vencer. Ninguém pode se desesperar. E digo mais, ninguém pode baixar uma cabeça para uma doença. Ninguém pode baixar a cabeça para a doença. Muitas vezes, a doença avança muito quando a pessoa já não tem mais forças. É preciso ter forças e lutar pela vida até o último momento, com um desejo muito grande de viver. Não se pode deixar abater pela doença, não. Seja o tipo de doença que for. Você que está aqui na igreja, você que está em casa me acompanhando, não pode baixar a cabeça para a doença. Porque se você disser assim, ela venceu, aí você perde. Você tem que levantar sempre a cabeça, confiar em Deus e dizer, eu vou vencer. Porque eu tenho um Deus que é o médico dos médicos, que é capaz de tudo curar. Essa é a fé da igreja, essa é a nossa fé. Então, um grande conselho da igreja, um grande conselho do padre, é que você não baixe a cabeça. Mesmo que o sofrimento seja muito duro, mesmo que esteja doendo, e a gente sabe que dói, tantas doenças, erga a cabeça e diga assim, Senhor, cura-me, eu preciso continuar a viver, para poder me converter, para poder te servir, para poder ser cada vez um cristão melhor. Me dá, Senhor, essa chance. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós aprendamos a enfrentar as doenças
de um modo muito forte na fé. Eu lembro de uma paroquiana que nós tínhamos aqui, que na luta contra tantos cânceres, um atrás do outro, mas todas as vezes que vinha conversar comigo, eu via ali uma alegria tão grande, uma alegria e um testemunho de fé. A doença é para ser vivida na fé. A doença é para ser vivida no espírito de fé, de temor a Deus. Nada de baixar a cabeça, nem o que está sofrendo, nem o que está carregando o outro. Zele, ajude, cuide daquele que está padecendo, porque é a vontade de Deus. E se Deus te deu a graça de carregar, de ajudar, de zelar, mesmo que a outra pessoa não merecesse, em nome de Cristo, a gente tem que amar. Em nome de Cristo, a gente tem que zelar. Então eu peço a vocês todos, para que nós possamos de verdade interceder a Deus, para que todos os que estão enfermos alcancem de Deus nosso Senhor o dom da saúde que tanto necessitam. O rito da unção dos enfermos vai ser assim: aqueles que estão com a idade muito avançada, ou que estão enfrentando uma doença séria, aqui na frente eu vou dar a unção dos enfermos. E depois que eu der a ele a unção dos enfermos, os outros todos que padecem alguma enfermidade menor, alguma dor, uma dor aqui ou ali, aí eu vou pedir para todos se ajoelharem, e aí eu vou rezar a bênção da saúde, implorando a Deus que conceda a saúde a vocês. Mas só vamos dar a unção dos enfermos àqueles que de verdade necessitam. Não busque receber algo que você ainda não precisa. Isso aqui não é de jeito nenhum, me fugiu a palavra agora, não é agora de jeito nenhum superstição ou prevenção, mas a imploração a Deus. É um sacramento da igreja, é o 7º sacramento da fé, a unção daqueles que tanto necessitam. Então eu vou pedir àqueles que estão acompanhando, esses que vieram assim nessa condição, para que possam vir aqui na frente, para que a gente possa dar essa santa unção.